Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, tá bom? Eu tenho bastante bolo pra assar, tem bastante recheio pra me fazer, tá bom? Que é dos bolos de encomenda de Natal e para os bolos à pronta entrega também, tá bom? Então, eu não vou conseguir gravar pra vocês passo a passo, tipo, por exemplo, receita de massa, receita de recheio, além que, tipo, já tem vídeo no canal ensinando, tem já vários tipos de massa, já tem vídeo do recheio, então esse vídeo não vou fazer receita passo a passo, só vou mostrar pra vocês fazendo, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, tá bom? Também não sei se eu vou conseguir gravar tudo, mas tudo que eu conseguir gravar, eu vou ajuntando aqui pra poder fazer um vídeo pra vocês. Enfim, ontem foi quarta-feira, hoje é quinta, e ontem eu comecei a assar as massas dos bolos, eu assei essas 4 massas. E aí deixa eu explicar pra vocês uma coisa, essa daqui é a minha massa, que é do bolo de 1 quilo, e aí eu tenho 4 assadeiras, e aí eu coloco as 4 assadeiras para assar tudo de uma vez só. Então esses 4 bolos ficaram prontos em uma fornada só, tá bom? Em uma fornada só, os 4 bolos aqui já ficaram prontos, tá? Para fazer uma receita dessa de 4 bolos, eu uso 8 ovos, tá bom? E aí eu bato a massa toda de uma vez na batedeira, não bato cada massa individual. É feita tudo junto, uma massa de 8 ovos, que é uma massa grande. Eu bato ela todinha na batedeira e depois eu divido nas 4 assadeiras. E aí as 4 assadeiras é levada no forno juntas, tá bom? Assim eu consigo adiantar um pouquinho mais meu trabalho, tá bom? Então eu já assei esses 4 bolos ontem, e aí eu quero explicar uma coisa pra vocês. Depois que eu asso os bolos, eu preciso que eles fiquem protegidos, porque eu preciso que eles fiquem guardados. Então, o que que eu faço? Eu guardo eles nessa própria embalagem do bolo aqui, tá bom? Eu coloco ele aqui e eu tampo, e assim ele fica protegido. Mas eu só posso tampar esse meu bolo depois dele frio. Então, no caso, eu assei o bolo ontem, ele já tá totalmente frio. Então, eu já posso pegar uma tampa e tampar ele, tá bom? Não precisa esperar de um dia pro outro, é só o tempo do bolo esfriar, tá bom? Isso não demora muito, é só o tempo do bolo esfriar, você já pode tampar. Porque o que que acontece? Se a gente tampar esse bolo quente, ele vai criar vapor por dentro, esse vapor vai criar uma umidade e o bolo vai estar todo tampado, digamos que o bolo não vai ter um ar para respirar, ele vai estar todo tampadinho e essa umidade pode acontecer de mofar o bolo. Então, para que isso não aconteça, a gente espera esse bolo esfriar por completo e aí sim, depois a gente tampa esse bolo e ele fica protegido até a hora que a gente for rechear, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Vou tampar esses bolos, eu acabei de desenformar eles, eu vou tampar esses bolos e vou colocar mais massa para mim poder fazer e colocar para assar. Aí depois que eu colocar essas massas para assar, enquanto tá lá no meu forno, eu começo a bater recheio. Aí os recheios eu tenho um pote bem grandão e eu vou batendo, eu vou colocando tudo lá. E depois de todas as massas prontas, é só vir recheando, tá bom? Então eu vou gravando para vocês todo esse processo. Pessoal, eu já coloquei mais 4 bolos desses daqui para poder estar assando. E aí, enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas relacionadas às encomendas, como eu disse para vocês. Eu vou começar a fazer recheio, aí eu vou começar a adiantar tudo que tem para mim poder ir adiantando nesse processo que o forno tá ocupado. Quando o forno desocupar, eu volto aqui, bato mais massa e coloco para assar. E enquanto tá assando, eu vou fazendo outras coisas. Sempre vou fazendo esse processo, tá bom? Eu vou fazendo o recheio, como eu disse pra vocês, eu vou guardando em um pote. Por quê? Porque eu preciso da assadeira para montar esses bolos. Esses bolos, eles já ficam montados, recheados. Eles não ficam exatamente prensados, porque não ficam dentro da assadeira. Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho apenas 4 assadeiras. Então, se eu fosse prensar esses bolos, deixar eles prensados na assadeira, eu ia conseguir prensar só 4 bolos e os outros que eu tô assando não seriam prensados. Então, depois que eu assei todos os bolos, o que que eu faço? Eu pego a assadeira, coloco o plástico e vou montando o bolo como se fosse para deixar ele lá prensado.
Quando eu coloco a última camada de bolo, eu molho e eu já desenformo esse bolo como se fosse pra me decorar, entendeu? Só que aí, ao invés de eu tirar aquele plástico, não, eu deixo aquele plástico lá envolvido no bolo e tampo novamente. Então o bolo ele fica protegido pelo plástico que eu usei para poder montar ele, mais a tampa. E aí eu coloco ele na geladeira até o dia que eu for confeitar ele. No caso, hoje é quinta, eu vou decorar ele amanhã, que é sexta, véspera de Natal, tá bom? Então, eu faço esse processo, asso todas as massas primeiro, faço o recheio e guardo. E aí, na hora de montar o bolo, o recheio já tá pronto, as massas também. Aí eu só corto o bolo, né, nas camadas, são 3 camadas de massa e 2 de recheio. E faço esse processo, monto dentro da assadeira e já desenformo, tá? Então ele não fica, tipo assim, totalmente prensado, tá? Ele já só fica montado com o recheio, o que facilita muito pra mim e dá super certo, tá? Não acontece nada demais, dá super certo. Enfim, eu ainda não sei a decoração que eu vou fazer nos bolos à pronta entrega. Bolo que é de encomenda, tem cliente que deixou decoração livre pra mim também fazer, né? Não falou uma decoração específica que quer que eu faça. Então, não sei ainda também qual decoração que eu vou fazer. E os que quer com uma decoração específica, vai com aquela decoração específica que o cliente já escolheu. Mas enfim, todos os bolos, seja de encomenda ou a pronta entrega, vão com esses adesivos aqui, tá? Esses adesivos eu comprei ele o ano passado na Shopee e eu tenho bastante ainda aqui, vou usar esse ano, ainda vai ter pra usar o ano que vem. Então eu vou estar usando eles pra colar aqui na tampa, tá? Então a tampa vai assim personalizada com esse adesivo, mas o bolo em si, ele também vai ter alguma decoração relacionada ao Natal, que eu ainda não sei qual que vai ser, mas vai ter, tá bom? Então eu vou colando aqui, ó, já vou aproveitando que agora o bolo tem mais bolo assando, vou aproveitando e colando aqui, e daqui a pouco eu já começo a fazer os recheios. Os recheios dos bolos, pessoal, já vou explicar pra vocês também. A minha pretensão era fazer de recheio de mousse de leite ninho com pedaços de morango. Era a minha intenção, era o que eu queria fazer. Porém, eu não vou conseguir fazer, tá, pessoal? Por quê? Porque o morango aumentou muito, gente. Eu tava usando morango nas semanas passadas, aí eu tava usando para fazer os bolos à pronta entrega. E eu tava comprando por uma média de 3 a 2,50, 2,50 a 3 reais. E tava comprando, os morangos tava bem maduro, mas a gente procurava uns lá que não tivesse tão maduro. E tava dando pra gente trabalhar tranquilamente. O que que acontece? Fui ontem, quarta-feira, que é dia de feira aqui, e todos os morangos estão bem maduros e as pessoas já estão vendendo por um valor de 4 a 5 reais. Só que como eles estavam muito maduros, eu acabei não comprando, porque eu achei que eles não durariam até sexta-feira. Então eu acabei não comprando. Porém, eu tenho 3 bolos que já são de recheio de mousse de leite ninho com morango, que foi bolos que as pessoas encomendaram. Então hoje, daqui a pouco, depois que essa massa assar, depois que eu adiantar aqui algumas coisas, eu vou ter que ver se eu encontro morango. Só que dos lugares que eu fui para procurar morango, as pessoas já me avisaram que quando fosse hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, o valor estaria muito maior. Então eu não sei quanto que eu vou pagar nesses morangos. E aí eu vou comprar o suficiente para me fazer a sobremesa aqui para casa e vou comprar o suficiente para fazer o recheio desses 3 bolos. E os bolos à pronta entrega, que eu também queria fazer com recheio de mousse de leite ninho com morango, eu não vou fazer porque tá difícil de achar o morango e por conta do valor, né? Tipo assim, na promoção, digamos que era a promoção de quarta-feira, já tava custando de 4 a 5 reais. Quinta e sexta, quanto que vai estar? Sendo que as pessoas já falaram que ia ter aumento. Então é uma coisa assim que eu não posso, né, fazer porque vai ficar um valor muito acima, tá bom? Então eu vou decidir que os recheios dos bolos à pronta entrega vão ser todos só de mousse de leite ninho, que é um recheio que sai bastante aqui. Então todos os bolos à pronta entrega vai ser recheio de mousse de leite ninho. E aí bolo de encomenda que eu tenho de abacaxi, tem de morango, tem de maracujá, abacaxi, maracujá, tem os de leite ninho com morango, né, que eu acabei de falar pra vocês. E vai ter outros sabores também de bolos de encomenda. Agora os à pronta entrega são todos eles de mousse de leite ninho, tá? Puro. A minha intenção era fazer com o morango, mas infelizmente não vai dar, tá, pessoal? E é uma coisa assim que não adiantava comprar com antecedência, porque morango, gente, tem uma validade muito pequena, né?
Principalmente quando ele já tá maduro. Aí aqui ele tem uma validade menor ainda. E aí aqui as pessoas não gostam de geleia, né? Porque eu poderia muito bem ter comprado, ter feito uma geleia e ter armazenado ela na geladeira e usar nos bolos agora. Porém, o pessoal aqui não gosta de geleia, eles gostam do pedaço do morango mesmo, tá bom? Então não adiantaria fazer a geleia, tá bom? Então, vou aqui para fazer a preparação do recheio. Assim que eu tiver mais alguma novidade, eu volto aqui e gravo pra vocês. Pessoal, voltei aqui para poder atualizar vocês, tá bom? Aqui eu já tenho 8 massas de bolos, tá bom? Cada fileirinha dessa tem 4 massas e eu coloquei aqui dentro do meu freezer, tá? Meu freezer tá desligado. Eu coloquei aqui só pra não ficar ocupando espaço na mesa, no balcão, nem nada. Mas meu freezer tá aqui desligado porque aqui só tá a massa, ainda não tá recheado nem nada. Eu ainda vou rechear todos esses bolos, tá? E como eu disse pra vocês, aqui tem 8 bolos. E aí, eu já tinha uma encomenda pra hoje, então eu sabia que 7 bolos, eu ia ter, em vez de 8 aqui, eu teria 7. Mas uma moça acabou de encomendar mais 2 bolos que é pra hoje também. Então, 3 desses bolos já são, como eu posso dizer, já são reservados, já são para hoje mesmo, 3 desses bolos, né? E aí sobraria para mim 5 bolos. Desses 5 bolos já é para encomenda e aí eu vou fazer mais uma fornada que vai ser mais 4 bolos e esses outros 4 bolos também já estarão vendidos, que são os bolos de encomenda, tá bom? Então tem bastante bolo para mim fazer, não vai dar para mim gravar todo esse processo nesse vídeo só. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em 2. Eu vou fazer esse vídeo, vou encerrar por aqui, que vai ser a parte 1, e vou fazer a parte 2, que eu vou tentar gravar para vocês a prensagem do bolo, a preparação do recheio, vou ver o que eu consigo gravar para vocês e eu mostro direitinho, tá? Então 3 desses bolos vão ser de encomenda para hoje mesmo, e aí vão me sobrar 5 bolos, e desses 5 bolos tem que ter mais que para os bolos de encomenda. E eu ainda não sei a quantidade que eu vou fazer dos bolos à pronta entrega, tá, pessoal? Não tenho certeza a quantidade ainda que eu vou fazer, mas assim que eu souber, eu venho aqui e conto pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.